Oi, aqui é a Ju. Continuando os vídeos sobre a proposta do terror, dos livros de terror, que seriam do dia 15 até o dia 31. Como eu já acabei, eu vou fazendo vídeos o quanto mais rápido eu possa fazer para que chegue o dia 31 e eu consiga ter dado conta de todos os comentários e todas as impressões sobre os livros que eu li. Hoje eu vou falar sobre A Profecia do David Seltzer. A Profecia é de 1976. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa importante. Depois de uma longa pesquisa que eu fiz, né, sobre isso, o filme e o livro foram lançados exatamente no mesmo ano. E é engraçado que não foi só no mesmo ano, como foram 2 semanas antes que o livro foi lançado, do filme logo em seguida. E aí isso é engraçado, porque você começa a perceber que existe aí uma proximidade muito maior no sentido do livro ter sido produzido meio que após a ideia do roteiro do filme, porque o roteirista do filme é o David Seltzer. Então é muito estranho, porque se o livro é lançado 2 semanas antes, quer dizer, ele é praticamente, né, simultâneo à produção do filme. E o que dá a entender que o David Seltzer, então, novelizou o livro. Quando eu digo novelizou, não sei se esse termo existe oficialmente, mas é quando você transforma o filme num romance, né? Porque a palavra novel é romance em inglês. Então, quando eu digo novelização, talvez não faça sentido em português. E eu não sei se existe mesmo esse termo, mas então ele transformou o filme num livro, para que vendesse simultaneamente, então, com o sucesso que eles estavam apostando que o filme teria. E teve, o filme teve muito sucesso. Em 76 ele foi estrelado, o personagem principal, quer dizer, né, o pai da família, o personagem principal da família é o Jeremy Thorne, que é um personagem com uma carreira muito promissora, assim. Ele começa com algum cargo menor, porém ele é promovido a embaixador dos Estados Unidos em Londres. E a partir de então ele tem uma casa incrível, ele tem uma família perfeita, e isso é logo no início do livro. Essa família perfeita é dele, da esposa Catherine e do filho Damien. É óbvio que esse livro ele vai colocar, né, uma questão muito importante que eu acho que mexe com as pessoas, que é o acompanhamento nessa narrativa de um fundo bíblico real, né? Real que eu digo é que existe na Bíblia, não é que exista no universo, mas existe escrito na Bíblia, e para os cristãos existe uma profecia que é a vinda do Messias, que vai nos salvar a todos num dado momento do Apocalipse, mas antes ele vem salvar porque antes dele aparece a sua antítese, que é o anticristo. E aí dá a entender nesse momento do livro que ele traz uma narrativa muito assim, ela é sólida, assim, no sentido de parecer que ele tá falando, é um narrador em terceira pessoa, e ele vai narrando, assim, tenta todo momento amarrar a história dele junto com com o que já existe, né, no mundo cristão em relação ao Apocalipse e à vinda do anticristo. A questão esse menino, Damien, o livro tem um gap entre o nascimento do Damien e ele com uns 4 aninhos, quando eles já estão na casa, na mansão deles, aos arredores de Londres, e ele tem até essa vida perfeita, o aniversário do Damien, que é o de 4 anos de idade. Por que tem esse gap? Obviamente porque o Damien, né, não interagia muito antes dele fazer 4 anos, e ele já falava pouco, na verdade, nessa história. Ele é uma criança muito diferente das outras crianças, né? Então tem vários sinais aqui que vai demonstrar certas peculiaridades dessa criança, desse menino, nessa família supostamente perfeita. Agora, o início, a primeira cena, né, fala sobre esse cometa, e aí tem a passagem de um cometa, e ao mesmo tempo, né, aquela coisa no dia 6, às 6 horas do mês 6, ano 6, hora 6, nasce um menino
nesse hospital católico em Roma, o que é emblemático também, né? Porque que é em Roma, porque faz parte também da crença católica de que o centro da cristandade permanece em Roma, obviamente com o lar, né, o grande centro da Igreja Católica, que seria o Vaticano. Então ele nasce em Roma, no hospital católico, e aí um padre vai falar com Jeremy Thorne, com o pai, que o filho dele nasceu morto, né, e que a mulher dele não pode ter mais filhos. E qual é o problema disso? Ela já tinha tido outros abortos e ele dá a entender então que por causa de tudo isso, essa vinda desse bebê causou muitos danos ao útero, né, da Catherine, e ela não pode ter mais filhos. Só que a Catherine já tem uma história de depressões, muitos envolvendo essa questão desses abortos. Porém, ela acha que ter um filho vai fazer a felicidade dela ser completa, e na realidade não é, né? Não é isso. Ela tem uma questão de uma melancolia muito grande, e isso vai ser mostrado ao longo do livro várias vezes, e é por isso talvez que ela é desacreditada em alguns momentos. Agora, então ele nasce, esse bebê morto, a gente descobre logo no início que entre esse padre, que seria o diretor do hospital, a freira, que é a enfermeira, e o médico, existe uma conspiração para trazer esse bebê para o seio dessa família. Esse bebê que eles trazem é o Damien, e ele avisa o pai que o bebê morreu, mas que, assim, por passe de mágica, existe ali outro bebê disponível, né, para ele, e que a mulher dele receberia sem ter nenhuma diferença, que o bebê era parecido com eles, e que ele poderia colocar esse bebê na família no lugar do bebê dele que morreu. E ele não teria nenhum resquício, nenhuma prova disso, porque o padre ia se encarregar de fazer este outro bebê sumir, né, ser enterrado e sumir. E é muito engraçado, porque eu acho que essa é a única falha, assim, é uma das únicas falhas do enredo, porque assim, eu não entendo por que o padre avisou ao Jeremy Thorne do filho ter nascido morto. E por quê? Porque enfim, ele poderia passar tanto pro pai como essa conspiração, porque quando, obviamente, no futuro acontece qualquer coisa, quando começa a acontecer alguns sinais, tá? Entender que essa criança não é exatamente uma criança como as outras. Se o Jeremy não soubesse que essa criança era adotada, talvez ele seria muito mais crível para ele que o problema não seria em relação às origens desse bebê, né? Então, enfim, eu acho que eu não entendi por que o padre contou pro Jeremy que o filho dele nasceu, porque se era um complô que estava todo mundo macomunado, não precisava ter contado, simplesmente o bebê estava ali, né? Já que eles iam fazer o que eles quisessem de qualquer forma, né? Porque contando pro Jeremy, podia correr o risco do Jeremy falar, não quero, né? Porque assim, é uma coisa que as pessoas com certa racionalidade talvez fariam, assim, não, é muito estranho, eu vou falar pra minha mulher, mas eu vou perguntar se ela quer adotar essa criança, né? Mas enfim. Continuando, sem querer dar spoiler nenhum, isso é logo no início do livro. A primeira coisa que acontece depois da vinda do cometa é o nascimento do Damien e o nascimento dessa outra criança, que é o filho legítimo do Jack e da Catherine, do Jeremy e da Catherine, que na verdade nasce, é assassinado, né? E esse menino entra no lugar. Esse menino, ele vai ter uma festinha de 4 anos de idade, é um menino muito quietinho, é um menino introspectivo, e o fato dele morar, né, numa casa um pouco distante do centro, e isso facilita com que ele, na verdade, não tenha contato muito com o mundo exterior, e a partir de então vão acontecer várias coisas, vão entrar alguns personagens muito importantes, entre eles vai ter um padre que participou do nascimento da criança, que vai tentar chegar ao Jeremy para contar alguma coisa para ele. Vai ter um fotógrafo paparazzi, que é o Jennings. Esse fotógrafo, ele
quer achar nessa família perfeita alguma imperfeição, algum escândalo, que é o que ele faz da vida, e ele por isso começa a tirar várias fotos e começa a meio que perseguir, e ele começa a entender por causa de um fato que acontece no aniversário de 4 anos do Damien, que inicia todo o processo do livro, né? Toda a ação vai começar a partir do aniversário do Damien, onde acontece uma coisa com a babá dele, e depois entrará uma babá também para cuidar posteriormente, uma outra personagem. E a partir de então esses fatos vão se desenrolar e vai acontecer muita coisa no livro, assim, e o fotógrafo tem um papel, assim, essencial. É claro que eu acho particularmente que o filme é muito bom, a trilha sonora do filme é genial, assim, a trilha sonora do filme é, assim, horripilante, assim, de você ficar toda arrepiada quando aparece, e essa junção, de novo, né, não sei se eu já comentei isso, mas eu acho que a sonoplastia e a musicalização desse filme é o que traz todo o suspense também, com apenas alguns olhares e algumas ações que trazem essa música, que dá esse suspense ao filme, que não tem aqui esse suspense no livro. O livro não dá medo, assim, ele não é um livro que dê medo, assim, de verdade. Eu não senti medo em nenhum momento, porque, de novo, esse fato que é o que é essa criança, já está colocado na primeira página. Então, você sabe que essa criança então, o cramunhão, né? Então, você já imagina que tudo que vai acontecer tem a ver com ela continuar na posição que ela tá, assim, né? E ela perseverar e crescer e chegar, então, à idade adulta para que a profecia se realize. Então, na realidade, o livro, ele é uma história que tem um suspense, e é muito bem escrito esse suspense, mas ele não tem terror, assim, na minha opinião. O filme tem muito mais terror com a questão da música, das cenas, e aí eles colocam aquela tan, sabe? Mais até do que a questão do que no livro, né? Eu não senti medo no livro, o que, por um lado, foi até, assim, né, interessante, um alívio para eu poder continuar lendo bem até o final, inclusive de noite. A Profecia, então, é um livro de 1976, junto com o filme. Tem a questão que eu pesquisei e que é aquilo que eu falei para vocês no início, que não é um livro que gerou um filme. E isso eu acho interessante porque muita gente escreve, roteiriza, né, as ideias para fazer um livro em seguida. E eu acho que essa foi a ideia do David Seltzer. Ele roteirizou, viu ali um filme e ao mesmo tempo desenvolveu um livro a partir dali. Tem poucas diferenças, assim. O filme realmente é muito fiel ao livro e eu acho que é mais emocionante, tem mais suspense, é mais aterrorizante do que o livro. O livro é um relato sóbrio, com tons de suspense, mas sem o terror, partindo do princípio de que o demônio, né, o anticristo está ali, né, na forma de uma criança. Ele não vem, não tem aí, assim, né, materializações, e ele não aterroriza especificamente em questões de medo. As coisas são feitas de forma assim, pontuais no livro, né? Então os sinais vão aparecendo de que as coisas não estão indo muito bem, e isso vai tocando essa família de diversas formas. Então, assim, é isso que acontece. Eu não vou dar mais spoiler nenhum. Eu falei exatamente o que acontece no início do livro, falei de personagens que aparecem, mas não vou falar como eles aparecem, o que acontece com eles, porque eu acho que vale a pena. E se vocês puderem ver o filme, tem o filme disponível em vários canais, assim, então é fácil achar, e a música é realmente sensacional, vale muito a pena. Então, eu acho que quem já viu o filme talvez não vai ter muita novidade com o livro. Se você não viu o filme, acho bacana ler o livro, mas o filme só vai te dar essas imagens que você criou aqui, né? Porque realmente é muito fiel, tendo em vista que foi roteirizado pelo mesmo escritor. Então, não deixem de ouvir a música do filme, assim, sozinho no seu quarto, quando é meia-noite. Façam vocês, porque eu não vou fazer não. Então, espero que vocês tenham gostado. Já já eu venho com outros vídeos sobre os outros livros e os contos que eu li. Um beijo!